Hoje nós vamos falar da saúde do relacionamento de mãe e filha, tá? Então nós vamos, espero convencer vocês de que desistir desse relacionamento não é uma opção saudável, não é uma opção viável para nós, certo? Então eu vou fazer meus argumentos com vocês naquela proposta que eu disse, de que eu estou fazendo lives para elevar a consciência de vocês a respeito de vários assuntos, do assunto que eu estou trazendo aqui. Então, eu espero que vocês hoje subam mais um nível na consciência em relação ao assunto que eu estou trazendo hoje, que é o relacionamento mãe-filha. Aliás, gente, esse assunto, relacionamento mãe-filha, sempre está permeando as conversas das mulheres. Não sei se isso acontece com você, mas eu tenho muitas amigas, assim, mais ou menos que regulam a idade comigo, algumas mais novas, algumas até mais velhas, que têm mães vivas ainda, muitas que têm mães com demência, com Alzheimer, com problemas de saúde. Então a gente está sempre conversando sobre o relacionamento com as mães, sobre as decisões que a gente tem que tomar em relação às nossas mães. Então, manter a saúde do relacionamento das filhas com as mães é um assunto que é recorrente nas conversas femininas. E para mim, que sou terapeuta, para mim que trabalho com mulheres em psicoterapia, é grande, sim, o número de mulheres, para não dizer que são quase todas, talvez uns 90%, o número de mulheres que traz esse assunto do relacionamento mãe-filha, traz esse assunto para a psicoterapia e vem falando também das dificuldades com esse relacionamento. Tem algumas clientes, às vezes, que as mães já até morreram, já tem 10 anos que morreram, 20 anos que morreram, mas até hoje a filha ainda carrega culpas, carrega ressentimento, carrega mágoas, carrega feridas emocionais decorrentes daquele relacionamento que ela teve com a mãe, que ela acha que foi insuficiente. E eu quero dizer para vocês o seguinte, quero trazer para vocês essa consciência. Se vocês não têm essa consciência ainda, eu espero trazer essa consciência agora, né? Abram os olhos da alma, abram os ouvidos espirituais, os ouvidos da alma também, para escutar isso que eu vou dizer nessa live de hoje. A relação de um filho, de uma filha com a mãe é uma das relações mais importantes da nossa vida. Como eu disse até numa postagem que eu pus hoje à tarde, né? Nenhum ser humano vem ao mundo a não ser por intermédio de uma mulher, a não ser por intermédio de uma mãe. Então, esse relacionamento mãe-filha é o relacionamento mais íntimo, mais profundo que nós temos na vida. E, por outro lado, é também o relacionamento, eu acho que com quem a gente bate mais de frente, tem maior fonte de conflito, dificuldade e desentendimentos. Essa relação com a mãe, ela traz para nós um vínculo muito profundo de nutrição, de afeto, de aconchego, de acolhimento, que começa desde lá da concepção do óvulo com o espermatozoide, já começa lá nessa conexão biológica, o vínculo da criança, do bebê, do feto, do embrião com a mãe, já começa forte ali, até nascer, até viver a experiência de ser amamentado, de ser conduzido e criado pela mãe, e os significados afetivos que isso tudo tem, e as tramas familiares que se constroem ao longo da nossa existência, coisas que a gente recebe também das nossas ancestrais, da avó, da bisavó, da tataravó. Então, gente, muito se espera, a sociedade, a cultura espera muito desse relacionamento mãe e filha, mas na prática nem sempre a gente vê a cumplicidade que é esperada das duas partes, né? Não se vê a cumplicidade entre mãe e filha. Essa relação não se limita apenas a apoio e compreensão incondicional. Mães e filhas, mãe no lugar de mãe, filha no lugar de filha, são humanas, cada uma delas tem seus próprios dilemas, cada uma delas enfrenta seus próprios conflitos pessoais, cada uma delas enfrenta seus medos, suas angústias, suas incertezas, etc. Então, em muitos casos, o relacionamento entre uma mãe e uma filha pode enfrentar sentimentos nocivos a nível inconsciente. Às vezes as mãe e filha estão brigando, estão batendo de frente, estão discutindo uma com a outra por qualquer coisinha, por coisas assim minúsculas que poderiam ser resolvidas facilmente.
Elas estão batendo de frente, mas elas não têm noção porque esses sentimentos nocivos entre elas está muito inconsciente. Elas não têm noção da razão pelo qual elas estão batendo tanto de frente. Então é comum entre mãe e filha, eu ouço muito esses relatos, haver discórdias de opinião, haver projeção de expectativas. Ou o que é isso? Projeção de expectativas. A mãe projeta na filha as expectativas dela, mãe. A mãe quer que a filha tenha a vida que ela queria para ela e não teve, por exemplo. Então ela projeta aquilo tudo na filha, ela joga aquilo tudo em cima da filha, cobra, exige. E o contrário também acontece. A filha, às vezes, projeta na mãe a idealização que ela tem de mãe, o que ela imagina que é uma boa mãe, o que ela fantasia que é uma boa mãe, ela joga isso para cima da mãe dela, desconsiderando a humanidade da mãe, a história da mãe, a individualidade da mãe, e começa a cobrar e exigir tudo isso inconscientemente, né? Então, entre mãe e filha podem haver exigências descabidas, pode haver também muito apego e dependência emocional. Pode haver aqueles emaranhados de família que vem passando de geração para geração. Às vezes a filha tem uma dependência afetiva da mãe, aí a gente vai pesquisar, essa mãe também teve uma dependência afetiva da mãe dela, que é a avó da filha, e se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente vai descobrir que essa avó também teve uma dependência afetiva da mãe dela, que é bisavó, e isso vai se sucedendo geração após geração, se não for quebrado esse ciclo de repetição. Então, entre mãe e filha também pode acontecer julgamento, uma ficar julgando o comportamento da outra, pode haver culpa de ambas as partes, culpa da mãe, por ela se sente culpada por ela ter um pouco de noção de que ela não está sendo uma mãe suficiente. A filha também pode ter um pouco de culpa por não ser aquela filha, entre aspas, aquela filha que a mãe sonhava que ela fosse. Pode haver também, já vi muitos casos de competição entre mãe e filha, tá? A mãe querendo competir com a filha e a filha querendo competir com a mãe, em comportamento, em modo de vestir, em jeito de falar, em lugares que frequenta. Tudo isso acontece assim de uma forma muito inconsciente. Eu não acredito que uma mãe e uma filha façam isso de maneira lúcida e fria e calculada, né? E, como eu disse, pode haver muita raiva guardada aqui dentro de carências que você teve, de situações que você viveu, que você acha que você foi humilhada, ou foi rejeitada, ou foi abandonada, ou foi injustiçada. Então a raiva não foi trabalhada, não foi colocada para fora, ela vai ficar morando aí dentro. O ano passado, um pouco antes do Dia das Mães, uma seguidora me mandou um depoimento no direct do Instagram, falando sobre o relacionamento dela com a mãe. E ela tentando convencer a mãe a fazer uma psicoterapia, porque ela estava vendo que a mãe precisava de uma psicoterapia, e a mãe não estava aderindo, não estava gostando da ideia, marcava e não comparecia. Então essa filha assim, já estava, tipo assim, entregando, jogando a toalha, né? Então ela disse assim para mim, olha só, quando a relação entre uma mãe e uma filha é uma história de dor, de desencontros, de disputa, apenas uma tolerando a outra, aquele amor tão natural que deveria ter nesse tipo de relação não acontece. Então, assim, ela estava falando da relação dela com a mãe dela, né? Estava falando que o relacionamento da mãe dela tem sido esses anos todos, ela é uma mulher madura de mais de 50 anos, tem sido esses anos todos de disputa, de desencontros, de dor, de desentendimentos, e que as duas apenas se toleram uma à outra. E que ela esperava esse amor maternal vindo da sua mãe, mas isso não acontecia na vida dela. E então isso me fez refletir muito sobre essa situação, essa situação de mães e filhas que não se entendem, que não conseguem encontrar uma conciliação, não conseguem encontrar um equilíbrio no relacionamento e sofrem, né? A filha fica lá sofrendo do lado dela e a mãe fica sofrendo do outro lado, mas nenhuma tem consciência do que está acontecendo e acaba elas não se curando e não resolvendo a questão entre elas. A gente precisa lembrar que o crescimento da filha, uma mulher que tem filhas meninas, já falei isso aqui na outra live, filha menina mexe muito com a mulher, com a identidade feminina. E a filha menina, à medida que ela vai crescendo, ela traz à mãe aquela constante lembrança de que o tempo está passando,
de que a filha está crescendo, está em amadurecimento e que ela não tem controle sobre isso. Não tem controle sobre isso. A menina está crescendo, está se tornando uma adolescente, pré-adolescente, mocinha, e às vezes a mãe começa a refletir nas frustrações dela, de mãe, que vão ficando para trás e que ela não está realizando as coisas dela, os sonhos dela, mas ela já está olhando para a filha e vendo a filha partindo para conquistar a autonomia, para conquistar a maturidade, e a filha está se tornando independente, se tornando autônoma. Então ela está mostrando para a mãe que ela está ali para realizar os sonhos dela, filha, e não está ali para realizar os sonhos da mãe. E às vezes isso machuca a mãe sem querer, sem a filha ter consciência disso. Isso machuca a mãe, porque, como eu estou dizendo, vai mexer exatamente naquela ferida da mãe, naquela frustração que a mãe tem de não ter realizado os sonhos que ela teve, que ela sonhou. Então, às vezes, nesses conflitos, nessa coisa que fica subjacente, que fica debaixo do angu, né? Já ouviu falar que debaixo desse angu tem carne? Fica ali aquela coisa, aquele conflito escondido, elas vão, às vezes, se agredindo, falando coisas, falando palavras pesadas, hostis uma para outra. E então isso acaba machucando, uma acaba machucando a outra. Isso pode resultar em afastamentos parciais ou, às vezes, afastamentos até definitivos. Esse afastamento pode ser imposto por uma das partes ou pode ser um afastamento mútuo, imposto por ambas as partes. Mas esse afastamento, gente, não resolve a questão. É aí que eu quero chegar. Esse afastamento não é a solução. É uma solução, digamos assim, temporária, né? A mulher, filha, né? Estou olhando agora o lado de filha. A mulher que foi obrigada a se afastar emocionalmente de sua mãe ou de seus pais, né? Porque às vezes o pai também está nesse mesmo balaio aí, né? A mulher que foi obrigada a fazer isso para se proteger, para sobreviver, para sua sobrevivência emocional, para não adoecer emocionalmente, a gente nunca deve julgar essa mulher, a gente nunca deve estar aqui para apontar o dedo, para condenar, para jogar pedras. Com certeza, essa mulher que foi obrigada a fazer isso para sobreviver, ela está lutando corajosamente para não repetir na vida dela os mesmos padrões de comportamento adoecedores que ela está vendo na mãe, possivelmente, às vezes, até em outras ancestrais, né? A Ana Maria está falando aqui, demorei muito a entender que os meus sonhos não eram os mesmos da minha filha. Sofri muito, mas entrei num processo de compreensão. Ai, que bom, Ana, que bom. Oh, que bênção isso. Isso é libertação para você. Isso aí é cura. Porque a sua filha tem os sonhos dela, ela tem que seguir a vida dela. Ela que tem que escrever a história dela. Ela que tem que cavar e abrir o caminho para ela, né? O seu caminho é outro. Ela não tem que trilhar o seu mesmo caminho ou o caminho das mulheres da sua família. Ela tem que abrir o caminho para ela. Ela tem que criar o próprio caminho dela. E a mãe precisa compreender isso e aceitar isso com maior naturalidade, com alegria, com gratidão por você ter uma filha que está abrindo, desbravando o mundo, se posicionando, desenvolvendo autonomia, desenvolvendo independência. Isso é de dar orgulho, né? Mas como eu disse, essa questão de afastar dos pais, afastar da mãe, não é uma solução, porque isso é só uma providência externa. É uma providência que só mexe no ambiente externo. Ah, eu afastei do problema, então eu não vou ter mais contato com aquele problema, não tenho tensão, não tenho nenhum atrito, nenhum confronto. Mas não é isso que... Isso só não basta. Você precisa tratar, fazer um trabalho interno. Você precisa não só tomar uma providência no ambiente externo, mas tomar uma providência no ambiente interno. Você precisa de cura interior, porque se você não tratar essas feridas emocionais decorrentes desse relacionamento ruim que você teve com a sua mãe, não resolve o problema. É a mesma coisa que jogar o lixo debaixo do tapete. É a mesma coisa. Então, assim, estou dizendo aqui, a gente não está aqui para julgar as mulheres que foram obrigadas a fazer isso. Se você é uma das mulheres que está aqui, que foi obrigada a fazer isso, afastar-se da sua mãe para ter sobrevivência emocional, para não sofrer mais, para não se machucarem uma a outra, você tem que se conscientizar que você precisa de um trabalho interior. Você precisa trabalhar suas feridas, você precisa liberar as emoções que estão aqui reprimidas, todas as emoções negativas relacionadas às vivências com a sua mãe que você foi guardando e não soltou, né?
E isso vai gerando na gente lixo emocional, gente. Isso é lixo emocional. Chega uma hora que a gente tem que pôr isso pra fora. Chega uma hora que a gente tem que pôr isso pra fora. Porque lixo estraga, lixo apodrece, lixo fede, lixo adoece, né? Então essas emoções negativas decorrentes desse relacionamento com a mãe promove um acúmulo de lixo aqui internamente. Então, gente, por isso é que eu falo que desistir desse relacionamento com a mãe não é uma opção, não é a solução, não é o que vai trazer paz. Pode trazer uma paz momentânea, pode trazer uma paz temporária, mas não vai trazer aquela paz duradoura, aquela paz sustentável. Então, para você fazer esse tratamento interior, esse tratamento das suas questões interiores vai te ajudar a desenvolver habilidades para lidar com a sua mãe, a desenvolver compreensão, a desenvolver empatia, respeito, perdão, e também vai ativar em você o seu poder regenerativo e criativo para você fazer desse relacionamento uma relação prazerosa, uma relação que vale a pena viver, né? Tem aquele autor que foi o criador da constelação familiar, Bert Hellinger. Ele diz o seguinte: nenhuma mulher progride e avança na vida se ela estiver em guerra com a mãe. Porque a filha precisa honrar aquela que foi a sua fonte de vida. O bem mais precioso que você tem, que você recebeu de sua mãe, é exatamente a vida que ela te deu. Sua mãe permitiu que você vivesse. Sua mãe te trouxe ao mundo, sua mãe te carregou durante a gestação e te deu um bem preciosíssimo, que é a vida, que é o respirar, é o viver, é o estar aqui nesse mundo. Ela te trouxe ao mundo. E isso, assim, não tem preço que pague, gente. Não tem gratidão que seja suficiente para agradecer a nossa mãe por ter permitido que a gente viesse ao mundo. Porque vocês sabem que muitas mães não permitem, né? Elas interrompem a gravidez, provocam um aborto, não querem, não desejam, então elas não dão essa permissão para o filho vir ao mundo. E nós tivemos essa permissão. Então isso é o bem mais precioso que nós precisamos, é o suficiente, é o que a gente precisa para viver, é o que a gente precisa para desenvolver autonomia, desenvolver independência, caminhar no mundo, caminhar na vida, né? Então, por isso, reconciliar-se com a mãe que nós temos, do jeito que ela é o único caminho de paz interior e liberdade para avançar, liberdade para progredir, liberdade para crescer, liberdade para fazer sucesso, liberdade para prosperar. Então, para se reconciliar com a mãe, a gente precisa se conectar com ela num vínculo de respeito, de honra por quem ela é e de gratidão pelo que ela nos deu, né? E uma coisa muito importante para a cura desse relacionamento da mãe com a filha é a gente compreender o nosso lugar dentro da família. Perceber a nossa postura dentro da família, no relacionamento com os pais, com os irmãos, com a mãe. E se a gente detectar que a nossa postura está errada, está equivocada, nós precisamos corrigi-la. Você precisa entender que existe uma hierarquia na família, existe uma ordem na família. Então, se a mãe veio primeiro, ela nasceu primeiro que você, ela veio ao mundo primeiro que você, ela tem mais experiência de vida do que você, você tem que reconhecer que ela é maior do que você, né? Ela não é igual a você, ela não está no mesmo nível que você está, ela está acima de você. Então você tem que reconhecer sempre sua mãe como maior que você e você como menor que sua mãe. Foi ela que te trouxe à existência, então por isso que ela é mais experiente, mais vivida, por isso que ela é maior do que você. Então você precisa entender isso e se colocar nesse lugar como menor que sua mãe. Se colocar nesse lugar e honrar o lugar dela. Agora, se você é filha, também procure não sair desse lugar de filha. Porque o que dá muita encrenca no relacionamento é que às vezes a filha se coloca no lugar de mãe da mãe. Ela quer mandar na mãe, ela quer dar ordens para a mãe, ela quer dirigir a vida da mãe, ela quer fazer escolhas no lugar da mãe, e esse não é seu lugar. Você tem que se colocar no lugar de filha. E se você é mãe, agora eu estou falando para você também, que eu sei que tem muitas mães aqui, assuma o seu lugar de mãe, assuma o seu lugar de maior na família. Sua filha é menor do que você.
Sua filha nasceu depois, foi você que deu à luz, foi você que trouxe ela ao mundo. Então, você tem que se colocar numa postura de maior. E você não é igual a ela também, não. Vocês não estão no mesmo patamar. Não adianta você querer ser amiguinha da sua mãe, porque não vai rolar. Não é assim que as coisas foram feitas. Então, você se coloque no lugar de mãe e procure não se colocar no lugar de filha da sua filha. Porque a gente vê isso em psicoterapia. Muitas mães que estão desajustadas no comportamento com a filha, porque a mãe está sendo filha da filha. Há aquela inversão, né, de papéis. A filha está adquirindo dentro da família o status de mãe, está mandando e desmandando, fazendo, resolvendo e escolhendo. E a mãe está ali no lugar de filhinha, acatando tudo que a filha está decidindo. Então, não dá certo isso não, gente. Não dá certo, isso você vai colher uma patologia no final das contas se você seguir por esse caminho de sair do seu lugar. Então, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Mãe no lugar de mãe e filha no lugar de filha. Tá? Tá ficando claro para vocês, gente? Dá um ok aí no comentário para eu saber se vocês estão entendendo a minha colocação, a minha argumentação, a lógica do que eu estou falando. Tá fazendo sentido para vocês? Dá um ok ou um sim. Tô vendo os coraçõezinhos subindo aqui, muito obrigada. Pode apertar os coraçõezinhos aí. Muito bom. Olga disse, muito bom. Então, tô vendo que vocês estão acompanhando meu raciocínio, né? Tá fazendo sentido para vocês, né? Então, gente, existe uma situação em que as mães procuram algo nas filhas que as filhas não podem dar. Vê se vocês me entendem. Se essa mãe foi uma mãe que sofreu carência na infância, da própria mãe dela, ela às vezes vai querer encontrar na filha, vai querer compensar na filha, querer receber da filha esse afeto, essa consideração, esse amor que ela não recebeu dos pais, que ela não recebeu da mãe dela. Entendeu? Então, assim, as filhas não podem dar isso, porque esse não é o lugar das filhas. E, por outro lado, muitas filhas também ficam idealizando a mãe, ficam fantasiando uma mãe, assim, fora da realidade, fora daquela mãe real que está ali na frente dela, e ficam exigindo das mães coisas que as mães não podem dar, coisas que a mãe não tem para dar, não tem suficiente para dar, não tem nem para ela. Então, isso causa adoecimento, né? Um ficar esperando do outro aquilo que o outro não pode dar, certo? Então, o que auxilia a nós mulheres nessa cura do relacionamento com as mães, nos auxilia a ser livres para a vida e avançar, é olhar para essa nossa mãe, para a sua grandeza, né? Para a beleza do que ela fez por nós ao nos dar a vida, pela sua força, porque naturalmente para nos dar a vida, nossas mães tiveram que enfrentar muitas dificuldades. Você deve saber um pouco da história da sua mãe. E muitas mães a gente sabe que passaram dificuldades, às vezes dificuldades para trabalhar, ou dificuldade financeira, ou carência material, né? Carência de recursos financeiros, de comida dentro de casa. Nossa, cada coisa que essas mães passam. Outro dia eu estava conversando com uma senhora idosa, ela tem 80 anos. Uma pessoa próxima da minha família, com quem eu convivo sempre. Aí ela disse assim, mas não é minha parente não. Ela falou assim que teve 12 filhos. Aí eu falei, você teve gêmeos? Desses 12 aí deve ter gêmeos. Aí ela falou, não, foi tudo gravidez, fora os que eu perdi. E alguns já morreram e ela hoje tem, eu acho que 8 filhos vivos. 8 filhos vivos. Então ela estava contando que ela tinha um marido alcoólatra e quando esse marido chegava alcoolizado em casa, ela reunia a filharada toda, corria para o mato e ficava escondida no mato até o marido dormir, desmontar lá de tanto que ele tinha bebido, porque se ela ficasse em casa, ela apanhava e os filhos apanhavam também. Então ela falou que muitas e muitas vezes ela teve que fazer isso. Ela teve que ir para o mato, esconder com os filhos, para poder proteger a cria, né? Como a galinha faz com os pintinhos. Olha que absurdo, gente. O que uma mãe tem que fazer para proteger os filhos? Proteger do próprio pai, o pai das crianças, é o pai deles. Então, gente, vamos respeitar a grandeza e a força da nossa mãe, tudo que ela passou para nos trazer até aqui. Vamos respeitar a sua história, a história dela é só dela, a gente não tem que interferir na história dela. Vamos nos conscientizar de que não é papel da filha salvar a mãe, não é papel da filha resolver os problemas da vida dela, ela tem que se autorresponsabilizar pela vida dela, pelas escolhas, ela tem que arcar com as escolhas dela,
Ela tem que assumir as consequências das escolhas dela, mas o nosso papel é respeitar. Respeitar a trajetória que a nossa mãe fez de vida, sua história, suas escolhas, e a gente precisa reconhecer que a nossa mãe é humana. Ela traz consigo também dores e sofrimento emocional. Muitas vezes ela traz essas dores e esse sofrimento emocional calada. Ela passa por isso tudo calada, ela não, às vezes não fala nada com os filhos. Algumas falam, até descarregam, né? Mas tem outras não, tem outras que ficam em silêncio. Então, se essa mãe tem feridas emocionais, ela traz feridas emocionais com ela, ela também está em dor, ela também está em sofrimento emocional, como que essa mãe pode dar afeto, gente? Como que essa mãe pode dar carinho, pode dar bons conselhos, pode ser acolhedora? Muita gente reclama que a mãe é fria, que a mãe não abraça, não beija. Mas é aquilo que eu digo, gente. Ninguém pode dar o que não tem. Se ela nunca recebeu isso, ela está com o reservatório dela emocional vazio. Ela nunca recebeu isso. Então, ela não pode reproduzir isso que ela nunca recebeu. Faz sentido para vocês? E a gente, como mães, a gente precisa desenvolver isso. Se a gente não recebeu hoje, como mãe, nós somos mães hoje. Vamos supor que nós não recebemos da nossa mãe esse afeto, esse amor. Através de uma cura interior, através de uma cura emocional, nós podemos desenvolver essa capacidade de dar esse amor para os nossos filhos. Nós podemos criar esse amor dentro de nós, através da cura emocional, para dar esse afeto para os nossos filhos. E como eu disse, para quebrar o padrão de repetição, para não ter que ficar repetindo na vida dos nossos filhos o mesmo comportamento adoecedor que os nossos pais tiveram para conosco, né? Gente, fala aí se está fazendo sentido para vocês, comenta alguma coisa, não quero ficar falando sozinha aqui não. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Me conta aí se vocês estão ouvindo. Eu vejo, sabe o que eu vejo? Muitas mulheres falam isso para mim no consultório, né, na psicoterapia. Elas ficam querendo mudar a mãe, elas ficam querendo transformar a mãe, elas ficam querendo resolver, consertar, como se a mãe tivesse com defeito, e elas ficam tentando consertar a mãe. Então, o que gera isso? Essa tentativa da filha de ficar querendo resolver a vida da mãe, querendo consertar a mãe, querendo reajustar a mãe, acaba que essa filha esquece da própria vida dela, de assumir a sua própria autonomia e fica vivendo em função dos conflitos e dos problemas pessoais da mãe. Então, uma filha precisa deixar a mãe com a história dela, deixar a mãe se autorresponsabilizar pelas escolhas dela, e aceitar que você é incapaz, você é impotente para resolver a vida da sua mãe, nem é esse papel seu, resolver a vida da sua mãe, né? Assumir o seu lugar dentro da família, de filha somente, em primeiro lugar, arcar com a própria vida, arcar com a responsabilidade de construir o seu próprio destino, de caminhar para onde o seu coração aponta e também arcar com as suas consequências, com as suas escolhas, né? Olha, a Cris Antunes está falando, sim, faz sentido, sim. A Olga diz, legal, tive um ótimo relacionamento com minha mãe e filha também, mas vejo muitos conflitos destes. Realmente, eu vejo muito desses conflitos, né? Mas eu vejo algumas filhas também que têm bom relacionamento com as mães, mas assim, pelo menos pelo fato de eu trabalhar com psicoterapia, com comportamento humano, eu acho que eu vejo muito mais o lado negativo do que o positivo. Tá entendendo, Olga? Eu vejo muito mais relacionamentos adoecidos do que relacionamentos sadios, relacionamentos bons. Porque quem tá bem não chega a me procurar, não chega a vir falar comigo, não precisa, às vezes, né, de psicoterapia. Então, às vezes, eu acabo fico sabendo de menos casos de relacionamento bom entre mãe e filha, né? Então, para que se resolva esses conflitos entre mãe e filha, para que haja uma cura emocional, para começar essa cura emocional dentro de nós precisamos seguir alguns princípios. Alguns princípios são essenciais para que nós demos, é assim que fala?
para que a gente dê o pontapé inicial nessa cura emocional, tá? Então vamos falar aqui 5 princípios. Primeiro princípio, que a gente de filha, agora estou falando aqui no lugar de filha. Você é uma filha e quer resolver os conflitos de relacionamento com a sua mãe, primeiramente, então você tem que prestar atenção nesses 5 princípios. O primeiro, você como filha tem que abrir mão da fantasia, da idealização de ser a salvadora da sua mãe, de que é você que vai salvar a sua mãe, que vai consertar a vida dela, que vai resolver os problemas da vida dela. Segundo, você como filha tem que respeitar a ordem familiar, reconhecendo que a sua mãe veio primeiro, ela te trouxe ao mundo, portanto ela é maior do que você e você é menor que ela. Então reconheça a grandeza e a força da sua mãe, tudo que ela teve que viver e enfrentar para que você sobrevivesse e chegasse até aqui. Terceiro, desenvolva um olhar para você mesma como fruto, você é fruto do amor do seu pai e da sua mãe, você é uma continuidade daquele amor. Quer os seus pais tenham sido casados ou não. Pode ser que eles não tenham sido casados, que tenham sido um relacionamento fugaz, assim, um relacionamento sexual rápido, que engravidou, mas naquele momento houve ali uma conexão entre os dois. Então você é fruto dessa conexão entre o pai e a mãe, tá? Quarto princípio, você que recebeu então uma vida de presente para viver, você precisa honrar esse presente que você recebeu, fazendo o melhor que você pode pela sua vida, fazendo valer a pena o sacrifício que os nossos pais tiveram para nos trazer até aqui, especialmente a nossa mãe, né, que é mais protetora. Enfim, você precisa fazer valer a pena o sacrifício e a força e as renúncias de todos que vieram antes de você. Da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, outras mulheres, né, do seu relacionamento, tias, madrinhas, etc. Então, você recebeu essa vida de presente, então a melhor forma de você ser grata pela vida que você recebeu é você reconhecer o sacrifício daqueles que vieram antes de você e ser agradecida. E o quinto princípio, para você dar o pontapé inicial para a cura emocional em relação ao relacionamento disfuncional com a sua mãe, é você assumir a autonomia e a responsabilidade pela sua vida. Você que é responsável pela sua vida hoje. Mesmo que você tenha sofrido, digamos, maus tratos na infância, mesmo que você tenha tido uma vida na infância que você considera que foi insuficiente, que você não recebeu afeto, que você foi ferida, foi abandonada, foi rejeitada, foi humilhada, foi injustiçada, etc. Hoje, adulta, é responsabilidade sua restaurar essa situação toda e assumir responsabilidade pela sua vida, pela sua saúde emocional, tá? Então, esses princípios, se você tiver esses princípios governando a sua vida, você vai conseguir estabelecer as atitudes adequadas no relacionamento com a sua mãe. Por exemplo, você vai saber, respeitando esses princípios, você vai saber colocar limites, você vai saber quando se aproximar emocionalmente e quando se afastar um pouco. Você vai saber no que você deve se envolver, no que é da sua conta se envolver e no que não é da sua conta se envolver, né? Você vai saber o que valorizar, o que não valorizar. Você vai saber o que atender e o que não atender. Você vai saber com que você deve se preocupar e com que você não deve se preocupar, né? Porque você vai estar diferenciando o que é seu do que é do outro. Agora, se tiver tudo misturado na sua mente, na sua cabeça, nas suas emoções, as suas vivências, o seu sofrimento, a sua dor, a sua história, misturado com o sofrimento, a dor e as feridas da sua mãe, vai dar um bolo danado. Você vai acabar se envolvendo em coisa que você não tem que se envolver, você vai acabar se preocupando em coisa que não é da sua conta para se preocupar. Então as coisas têm que estar bem definidas. Por isso que eu falo de cada uma ficar no seu lugar. Você tem que saber o seu lugar, sua mãe também saber o lugar dela, para as coisas ficarem bem delimitadas e cada um cuidar do que é seu, né? Então, a primeira coisa a fazer para imprimir saúde ao relacionamento mãe-filha é você ter a coragem de olhar para si mesma. Você como mãe ou então como filha. Cada uma tem que olhar para o seu interior. Não é seu papel de filha ficar olhando para sua mãe e apontando os defeitos dela. É ela que tem que olhar para ela mesma e reconhecer os pontos fracos dela e o que ela precisa melhorar.
E você tem que olhar para dentro de você mesma, como filha, e olhar o que está disfuncional, o que precisa ser restaurado, o que precisa melhorar, reconhecer o seu lugar na família, o seu lugar de filha, né? Abrir mão de ficar criticando o que os seus pais fizeram, de ficar exigindo, de ficar cobrando, porque, como eu disse, ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não recebeu. Então, se sua mãe está com o almoxarifado dela emocional vazio, porque ela nunca recebeu e nunca cuidou disso, nunca tratou disso internamente, ela não vai poder te dar esse afeto que você está procurando e nem você vai conseguir suprir esse afeto em lugar nenhum. Porque eu vejo que muitas mulheres, às vezes, buscam suprir esse afeto externamente. Num relacionamento amoroso, numa compulsão por comida, compulsão por compras, compulsão até por filme, por série, essa coisa de ficar maratonando filme, série, tem muito tipo de compulsão, né? E então não são essas coisas externas e materiais que vão preencher esse vazio. Esse vazio só você pode preencher com seu amor próprio e com o tratamento que você der às suas emoções, às suas feridas emocionais que estão aí dentro, né? Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que esse conteúdo que eu trouxe hoje tenha feito vocês subirem de consciência, né? Subir mais um degrau na consciência, para poder facilitar para você os movimentos que você precisa fazer para melhorar, para pacificar o seu relacionamento com a sua mãe, ou então, quem sabe, o seu relacionamento com a sua filha. E para você se liberar para a sua própria felicidade. Isso é uma tarefa de nós adultas, né? Nós somos mulheres adultas e nós temos que lidar com coisas de adulto, né? A gente não pode ficar eternamente como uma criancinha pedindo afeto, pedindo colinho, pedindo beijinho, entendeu? Isso é coisa de criança, de mulher infantilizada. A gente precisa adultecer, a gente precisa de tratar com essa questão de uma forma adulta, de uma forma amadurecida e não de uma forma infantilizada, né? Só assim é que você vai conseguir se liberar para o crescimento, para a prosperidade, para a maturidade, para a felicidade, para o sucesso, para a paz, né? Eu acho que ter um bom relacionamento com a nossa mãe vai nos dar paz interior, né? Uma paz, uma tranquilidade de que a gente está fazendo a nossa parte, de que a gente está fazendo o nosso papel, e ela também, a gente no nosso lugar e ela no lugar dela, de mãe.